Olá para todos, então, meu nome é Samuel Rubaerti, eu sou professor no Instituto Federal Farroupilha e eu vou compartilhar com vocês, então, um trabalho desenvolvido por mim no âmbito de um projeto de ensino e de pesquisa aqui no Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, no campus de Frederico Westphalen. Então, o trabalho se chama Avaliação do uso de um simulador interativo no estudo da conservação da massa com turmas de um curso técnico integrado em informática. Bem, esse trabalho, então, é uma pesquisa que foi realizada no âmbito de um projeto de ensino, denominado Simulação, Visualização e Modelagem, Estratégias para Aprendizagem em Química, no qual participaram 41 estudantes de um curso técnico integrado em informática. O objetivo dessa pesquisa foi levantar, então, dados qualitativos para poder avaliar como o uso da estratégia metodológica desenvolvida durante a pesquisa contribuiu na aprendizagem do conceito químico de conservação da massa e como essa aprendizagem se refletiu, então, na operacionalização por parte dos estudantes da construção de equações químicas e compreensão das quantidades envolvidas. O desenvolvimento metodológico desse trabalho, dessa proposta de trabalhos, foi uma sequência didática realizada em um laboratório tradicional de química, associado a uma outra atividade desenvolvida no laboratório de informática, onde se fez uso de um simulador interativo, denominado FET Balanceamento de Equações Químicas. Esse simulador foi desenvolvido pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Na sequência, então, foi aplicado um formulário, onde se buscou, então, levantar dados qualitativos que permitissem avaliar como que essa estratégia contribuiu para a aprendizagem dos estudantes dos conceitos de conservação da massa e como que isso se refletia, então, no acerto de coeficientes nas diversas reações químicas, tá? Mas para vocês entenderem um pouquinho do porquê da escolha desse caminho metodológico de trabalho, eu gostaria de colocar para vocês que o uso de simulações no ensino de química, ele está apoiado no entendimento de que o conhecimento químico em específico se alicerça em um tripé de 3 dimensões. Isso é uma proposição feita por Alex Johnson na década de 80 ainda, e que foi amplamente abraçada pelos químicos no mundo inteiro, e é um dos pilares no qual a gente trabalha hoje em dia dentro do ensino de química, tá? Então, de acordo com Johnston, ele fez uma proposta inicial, uma proposta que foi amadurecendo ao longo dos anos, tá? E eu estou usando aqui uma revisão dele que foi ali já na década de 90, tá? No caso aqui, ele coloca que o conhecimento químico se alicerça, né, existe em 3 níveis diferentes de compreensão. Existe o nível macroscópico, que envolve conceitos tangíveis aos sentidos, temperatura, volume, variação de cores, liberação de gases, né, durante um determinado experimento químico. Envolve também um nível de conhecimento submicroscópico, né, que são os modelos de partículas, átomos, moléculas, ligações, né, dentre outros, né, e toda a teoria capaz de produzir uma imagem mental, né, uma imagem, um modelo, né, que tenta, de certa forma, descrever o comportamento macroscópico da matéria, ou seja, as transformações que nós conseguimos ver, né, mas nós não conseguimos explicar apenas utilizando aspectos macroscópicos, né? São explicações que só têm sentido se nós pensarmos em termos de estrutura submicroscópica da matéria. E ainda nós temos o nível simbólico, que são as formas como nós representamos, então, esses constituintes, os fenômenos submicroscópicos, ou seja, equações, fórmulas, símbolos e cálculos.
Diversos estudos têm sugerido, né, e Johnston mesmo colocou isso, que os químicos experientes, eles trabalham no centro do triângulo, ou seja, eles são capazes de abordar e trabalhar nessas 3 dimensões do conhecimento químico ao mesmo tempo, macroscópico, submicroscópico e simbólico. Os estudantes iniciantes, normalmente, não conseguem fazer isso. Eles conseguem trabalhar sempre nos vórtices desse triângulo, né? Ou seja, eles conseguem, no máximo, relacionar sempre 2 dimensões, ou mesmo trabalhar naquilo que é mais concreto e mais tangível, né? Ou seja, no nível macroscópico. Daí uma dificuldade que nós temos no ensino de química, né? Normalmente os docentes trabalham, explicam, desenvolvem os conceitos na perspectiva de que, vamos dizer assim, estabelecendo relações entre 2 níveis ou até mesmo nos 3 níveis. Os estudantes não conseguem fazer isso. Bom, então, como eu falei anteriormente, né, nós só conseguimos compreender esses fenômenos que são tangíveis ao sentido se nós pensarmos em termos de constituição submicroscópica da matéria, ou seja, em termos de teoria atômico-molecular. Tá? Então, nós podemos, em termos de teoria atômico-molecular, descrever as propriedades, e isso é muito importante porque nos permite fazer previsões. E previsões do comportamento da matéria é algo muito importante para que um conhecimento possa ser considerado científico, além das generalizações, né? Então, a gente usa muitos modelos em química para visualizar ou simular aquilo que nós entendemos ser a realidade, mas nem por essa razão venha a ser a realidade, né? Nós usamos modelos para simular uma realidade não observável, mas que nos fornece pistas através das evidências macroscópicas. E aqui reside um ponto de dificuldade da aprendizagem em química, de acordo com diversos autores, né? Parece haver uma maior dificuldade nos estudantes para compreender o nível submicroscópico e o representacional ou simbólico, né? Talvez isso possa ser explicado pelo fato de que a aprendizagem se dá sempre no primeiro momento no nível das percepções sensoriais. Mas a tendência que a gente evidencia é que os estudantes acabam permanecendo no nível macroscópico, sem conseguir estabelecer relações com os níveis submicroscópico e representacional. Então, nós acreditamos que é muito provável que o uso dos simuladores capazes de relacionar esses 2 níveis, ou seja, o submicroscópico e o macroscópico em computadores, possam potencializar a aprendizagem. Como diz Marcelo Jordan, a simulação é justamente essa capacidade de transpor para o plano simulado, mediante uma programação do computador, de forma a reproduzir as leis físicas que regem o fenômeno, assim como representar visualmente o fenômeno na tela. Nesse sentido, nós desenvolvemos um trabalho a partir de um trabalho já proposto por Mortimer e Miranda. Né? Mortimer e Miranda fazem um estudo sobre as dificuldades de aprendizagem do conceito de conservação da massa, sobre as limitações que os estudantes têm para entender as transformações químicas em termos de rearranjo de átomos, né? E colocam que há predominância na explicação das reações químicas pelos estudantes no uso dos aspectos macroscópicos, né? Ou seja, se a precipitação, se a liberação de gases, se a mudança de cor, se envolve alteração de volume ou de temperatura, né? No entanto, eles colocam que a conservação de massa possa ser, talvez, a principal via que um professor pode dispor para conduzir seus alunos nessa passagem. Por isso, do fenômeno do nível macroscópico ou fenomenológico, como eles denominam, para o atômico molecular. Né? Então, por isso que nós optamos em desenvolver práticas que pudessem abordar os aspectos macroscópicos no primeiro momento na sala de aula, e na sequência, atividades no laboratório simulando, né, esse mundo submicroscópico. Tá? Então, nós desenvolvemos uma atividade
que é um recorte que eu apresento aqui, e teve 3 objetivos principais: aprender a balancear uma equação química, reconhecer que o número de átomos é conservado numa reação química e reconhecer a diferença entre os coeficientes em uma equação química. Usamos esse simulador aqui, o FET, né? Bastante conhecido. Como resultado, nós podemos colocar, então, que 80% dos estudantes responderam que compreendem que o simulador compreendeu muito, contribuiu muito na sua aprendizagem, né? Nós também propomos desafios nos questionários que nós colocamos para os alunos, né? Em termos de eles relacionar equações químicas, analisá-las e determinar se estavam ou não de acordo com a conservação da massa. Então, nessa equação química aqui, 90,2% responderam corretamente que sim, e nesta aqui, 73% responderam que não. Como uma avaliação final que a gente fez das atividades envolvidas, em que os alunos eram para avaliar sua aprendizagem numa escala de 1 a 5, considerando os 3 objetivos, né? O primeiro objetivo, que é como eles classificam a sua aprendizagem, grande parte colocou que a sua aprendizagem foi classificada como satisfatória, né? Em relação a balancear uma equação química. Em relação a reconhecer os átomos, o número de átomos de cada elemento e se é conservado, nós também tivemos uma boa porcentagem colocando satisfatório, né? E o terceiro objetivo, reconhecer a diferença entre os coeficientes em uma equação química, também um bom número colocando como satisfatório, né? Então, nós percebemos algumas coisas, que a grande maioria dos estudantes conseguiu estabelecer relações entre os aspectos submicroscópicos e representacionais usando o simulador. Essa constatação corrobora com apontamentos de Marcelo Jordan de que os pesquisadores têm percebido que o uso dos simuladores podem auxiliar os estudantes a representar simbolicamente os processos químicos. E nós podemos minimamente considerar que o uso do simulador pode potencializar a aprendizagem, né? Também permitiu que os estudantes pudessem transpor para o mundo representacional e simbólico evidências visualizadas primeiramente no laboratório de química, né? Então, pessoal, aqui nós temos as nossas referências. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição para conversar com vocês e tirar dúvidas.